entrevista a gente vai falar mais um pouquinho sobre igreja e sobre a atuação das freiras cordimarianas aqui em Riacho das Almas. Hoje a gente está aqui com Hermínia. Hermínia não é freira, mas Hermínia é missionária. Você pode se apresentar para a gente? Eu sou Hermínia. Eu não me determino como missionária. Acho uma palavra bastante antiga assim, que tem uma conotação muito legal não para mim. Eu me vejo como professor ou como voluntária na área pastoral. Bom, eu sou holandesa, eu vim aqui porque a minha formação é de teologia e enquanto estudante de teologia eu tive a possibilidade, a oportunidade de fazer um intercâmbio. Aí eu vim para o Brasil para conhecer a tal de teologia de libertação na sua prática das comunidades eclesiais de base. Foi mais ou menos assim, por causa do intercâmbio, a gente tinha como objetivo de conhecer na prática a teologia de libertação, que fazia parte da minha tese de teologia. Eu vim aqui com duas colegas e em Recife, na época, morava um holandês também, que também tinha estudado teologia na faculdade onde eu cursei. Nos ajudou, quando a gente chegou aqui, para primeiro passar alguns meses em Recife, um tempo de adaptação, e depois ele tinha muito conhecimento das pequenas comunidades inseridas no meio popular, né, das freiras, e ele conseguiu 3 lugares de fazer o estágio. Né? Então, um desses lugares era aqui em Riacho das Almas, outro era em Terezinha, no sertão de Pernambuco, e outro era em Paraíba. Aí nós éramos 3, a gente visitou os 3 lugares e a gente, pela sorte, cada um se decidiu. Aí eu disse, eu gostaria de ir para Riacho, né? E a gente visitou a cidade, a gente foi acolhida pelas irmãs, né? Aí depois das 3 visitas nesses 3 lugares, aí eu me decidi, disse, olha, se vocês não fizerem questão, eu vou querer ir para Riacho das Almas. E foi assim que eu cheguei aqui. E as irmãs cordimarianas, então, nessa época, me acolheram, fiquei morando com elas. Para mim foi uma entrada muito legal para realmente conhecer o trabalho nas comunidades, né? Porque foi isso que elas estavam fazendo na época. Para mim foi uma porta de entrada muito legal e foi através desse trabalho delas que eu conheci então como funciona a teologia da libertação na prática das comunidades eclesiais de base aqui de Riacho. E eu me encantei muito porque é uma maneira de ser igreja que liga a fé com a vida, né? E que você não fica só no templo, né, na igreja matriz, na igreja de parede, né, mas a igreja tem uma espiritualidade, uma vivência, né, junto com o povo mais pobre, que isso me encantou, né, uma igreja diferente, uma igreja mais sinodal, né, hoje a gente coloca essa palavra, uma igreja mais democrática, uma igreja em roda, né, e não uma igreja piramidal. Isso me encantou demais e eu acho que é até por isso que eu ainda estou aqui. Hermínia, qual é o papel de um missionário? O que faz um missionário? Todo mundo que é cristão ou que tem uma missão, né? Missionário vem da palavra missão. Então, qualquer pessoa que faz, que valoriza a sua religião ou a sua fé, tem uma missão de expressar isso da melhor maneira possível. Então, para mim, ser uma boa cristã, eu faço um esforço para, como a Auri já diz um pouquinho, né? A gente vai conviver com o povo mais pobre, porque eu acredito que realmente isso foi um exemplo que Jesus Cristo nos deixou, né? De olhar mais para o povo mais sofrido. E a partir daí, a partir daquela realidade, você vai aprendendo e vai tentando ajudar. Então, é isso que eu tento fazer, né? E qual foi a primeira impressão que você teve quando chegou aqui em Riacho? Bom, eu vim da Holanda, né? É um país rico, sem a pobreza como tem aqui, sem as falhas na organização civil, né? De saúde, da educação. Então, eu fiquei muito impressionada com a pobreza em si, né?
e diz, meu Deus, como é que as pessoas conseguem ter uma fé tão alegre, tão cheia de vigor, né, enquanto vivem uma pobreza tão grande. Aí a questão da espiritualidade eu acho que foi um ponto que foi importante para mim. Tudo isso era muito visível, principalmente 30 anos atrás, né? Porque depois melhorou muito com a democratização do país, com o sistema do SUS, com as melhores na questão da educação, muita coisa melhorou, né? Até uns 5 anos atrás. Mas 35 anos atrás não era assim não, era muito pobreza mesmo, né? Tinha muita morte infantil, né? Muitas crianças não iam para a escola, a questão da analfabetismo era muito gritante, né? Razão demais, motivo demais para a gente dizer não, vamos nos juntar e vamos mudar essa realidade, né? Então foi motivo demais para eu ficar, para dizer não, se a diocese quiser contar comigo, eu fico. E foi assim, a diocese na época fez um convite, porque eu voltei, né? Eu estava de intercâmbio, voltei para terminar meus estudos e depois a diocese, através de Dom Augusto e Padre Pedro Aguiar, fizeram um convite para eu poder voltar. É muita coragem, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha celular. Aqui em Riacho existia um postinho de telefone, aqui perto, inclusive. Aí eu escrevia muitas cartas, né? Como antigamente eu escrevia muita carta para a minha família. E duas vezes no ano eu ia para aquele postinho para ligar, para dizer Feliz Natal ou Feliz Aniversário, coisa assim. 2 vezes. E o resto era tudo por escrito, por carta mesmo. Era diferente, porque eu morei com as irmãs no sítio Areias, nunca cheguei a morar aqui na cidade. Eu sempre morei em Areias. Lá não tinha eletricidade e nem água encanada, né? Hermínia, você vivia em uma comunidade eclesial de base, uma sede. O que é uma sede? Oi, Juliana. Assim. Para entender o que é uma comunidade eclesial de base, a gente tem que voltar um pouquinho para o Vaticano II, ou melhor, para alguns encontros grandes dos bispos aqui da América Latina. Não era nem somente do Brasil, era da América Latina toda. E esses bispos se reuniram em algumas conferências grandes, e as 2 mais importantes é a Conferência de Medellín, que aconteceu na cidade de Medellín, e a outra que aconteceu na cidade de Puebla, né? E nessas 2 conferências, os bispos, uma grande maioria dos bispos, fizeram o que a gente chama uma opção pelos pobres. E disseram também que a igreja principalmente não é a hierarquia, mas a igreja é povo de Deus. Se você vai traduzir isso numa prática pastoral, você vai dizer que na igreja, numa paróquia, não é o padre que manda, mas o padre está junto com o povo para fazer o trabalho pastoral, né? Então você vai criar uma igreja circular. E aí você vai descentralizando um pouquinho a estrutura da paróquia para favorecer uma rede de comunidades. Então foi mais ou menos assim que a partir de muitos bispos, padres, religiosos e leigos que gostaram da ideia, né, disseram é por aí mesmo, que começaram a incentivar as próprias comunidades a se identificar com o povo de Deus. Porque quando a gente chega numa comunidade ou numa paróquia, você diz, olha, quem é a igreja, o povo vai dizer, olha, o padre da gente é fulano, o bispo da gente, né, é assim. Sim. E não se identifica como membro ativo participante da igreja. Então, as comunidades eclesiais de base, a palavra já diz, né? É comunidade, é circular no caso, é uma conversa de roda, né? É um grupo de pessoas juntos, de base, que é da classe mais pobre, embora que não excludente, né? Quem quiser entrar nisso entra. E é eclesial, é igreja.
né? Então, os próprios bispos dessas conferências de Medellín e Puebla apostaram nisso, né? Disseram que a comunidade eclesial de base é o núcleo essencial de uma paróquia e que a paróquia tinha que se reestruturar em rede de comunidades. Isso não é, né, eu que estou inventando, né? Isso são orientações que vêm da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ou então da Conferência Maior da América Latina, né? do CELAM. Aí isso foi muito importante, né? Então, na época de 70, 80, década de 90 também, a própria CNBB, a própria conferência, a formação dos padres, era tudo nessa linha, né? Agora, a gente tem que entender, e aí você pode perguntar, como é que estão as SEBs hoje, né? Houve uma grande mudança eclesial, porque o Vaticano II mesmo e essas duas conferências queriam mais abrir a igreja e adaptar a igreja à modernidade. É muito parecido com o campo político. Quando tem uma coisa a favor do povo mais pobre, há uma reação. Isso também aconteceu na nossa igreja, né? Então, depois de João XXIII e Paulo VI, que eram os dois papas do Vaticano II, né? Veio João Paulo II e veio Bento XVI. Dois papas bastante conservadores que começaram a dizer não, a igreja não pode ser tão aberta como essa teologia da libertação, como as SEBs estão querendo. Vamos dar um freio nisso. E deram mesmo, né? Então isso foi muito através de nomeação de bispo, da formação do clero, e infelizmente a gente percebe que essas comunidades eclesiais de base, com esse entusiasmo inicial, foi muito desacreditada pela estrutura da igreja, que pesou bastante nos últimos 20 anos. Tem as duas realidades presentes, né? Tem a igreja estrutural, né, bastante piramidal, né? E tem a igreja, pessoas que dizem, não, a igreja tinha que ser mais circular, mais para dialogar, mais participativo, né? Sim. Por aí.